Giovana, seja bem-vinda. Você já pode abrir seu microfone, compartilhar sua tela. Enfim, se quiser aparecer, fique à vontade. Se não quiser também, fique à vontade também. Olá, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Mas não estão me vendo ainda, né? Deixa eu Não, ver. deixa eu desligar até aqui, mas... agora você vai aparecer. Aê, boa. Oi! Tudo bem? Tudo bem, fique à Então, vontade. gente, tá bom, obrigada. Não quero mais falar não, tá? Como que eu vou falar depois de Vitor e Alexandre? Ambos dando uma super aula aí pra gente, né? É meio complicado. Ficou meio pesado para mim, hein? Parabéns para vocês dois, olha, deram uma aula mesmo, muito show. Gente, eu não gosto muito de ficar mostrando a minha câmera, tá? Hoje eu vou falar sobre reCAPTCHA V3, mas eu vou fechar aqui, só aparecer para dar um oizinho, tá? Para vocês verem que eu não estou mais de pijama. E aí, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Perfeito. Eu tive que mutar o Fernando porque ele estava com o áudio aberto e estava falando com a filha dele, eu acho. Então, eu te mutei, viu, Fernando? Então, vocês estão vendo minha tela já? Já. Beleza. Então tá. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o reCAPTCHA V3. Então é assim, quando um cliente adquire a licença, né? Os steps de reCAPTCHA, de CAPTCHA, não vêm junto no primeiro, na primeira sincronização de plugins. Se você vier aqui nos steps e digitar CAPTCHA, eles não vão aparecer, tá? Isso a gente abre um chamado só para o pessoal lá do suporte global e eles colocam esses steps para esse cliente. É algo assim bem rápido, dependendo do horário que a gente abre esse chamado, até umas 2 horas, 1 hora, 2 horas, eles conseguem colocar para o cliente. Mas se for assim fora do horário, né? Que existe um fuso ali entre nós e eles, uma diferença de horário. Aí, no máximo 24 horas, esses steps já estarão disponíveis para o novo cliente, tá? Então, é assim, nós temos hoje 3 steps, que é o step de CAPTCHA, que é aquele que trabalha com imagem, que é aquela imagem, assim, distorcida, né? Aí nós temos o reCAPTCHA V2, que é aquele da checkbox, eu não sou um robô, tá? E nós temos o reCAPTCHA V3, que é o que a gente vai utilizar hoje, que eu vou mostrar aqui 2 fluxos, que eles fazem a mesma coisa, mas um foi construído de uma forma e outro de outro nos laboratórios do Automation Edge Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o site que a gente vai trabalhar hoje é esse aqui, e esse aqui é o reCAPTCHA, tá? Que a gente vai quebrar. Ele fica escondidinho aqui na página, então, assim, teoricamente, o cliente, o usuário final que vai fazer uma consulta nesse site, ele não precisa interagir com esse reCAPTCHA. Diferente dos outros, né? Tem aquele de imagens que você tem que selecionar as imagens corretas, tem o do não sou um robô, que a pessoa tem que clicar, que acaba sendo um pouco mais fácil. Todos esses têm uma interação com o usuário final, porém esse daqui não tem. O que ele faz? Ele fica ali escondidinho, né? E faz uma verificação se a interação é legítima ou não, né? E não precisa da interação do usuário final, só que é uma API JavaScript pura que retorna uma pontuação e diz se através daquela pontuação, se aquela pessoa, enfim, é um robô ou é uma pessoa, um usuário final normal, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que foi construído esse workflow. Vou mostrar esse aqui primeiro, tá? Então, ele é bem simples. Não existe uma receita de bolo assim que eu fale, para utilizar o reCAPTCHA V3 ou V2, enfim, qualquer um deles, é sempre dessa forma. Tem algumas páginas que são mais difíceis de você quebrar,
outras páginas que são mais simples, tá? Então, você vai ter que analisar exatamente aquela página. Tem páginas que são tão simples que você para e fala, opa, mas será que aconteceu mesmo? Será que eu quebrei? Porque foi muito simples, né? E tem aquelas páginas que fazem você sofrer um pouquinho mais, tá? Então, vai muito da tua persistência. A gente está trabalhando com dados muito sensíveis. Então, por exemplo, se você está construindo um workflow, você tem que colocar, às vezes, uns steps de block, você tem que colocar uns steps de delay. Você pode ver aqui, ó, que a gente tem uns steps de delay em algumas posições desse workflow. Se eu não colocar esses steps, muitas vezes ele vai travar e eu não vou conseguir quebrar esse reCAPTCHA, tá? Então, é assim, esse step, ele funciona utilizando uma API, do Death by CAPTCHA, que é esse site aqui, ó, que eu deixei aberto já aqui, tá? Então, o cliente ou vocês, enfim, tem que criar uma conta, tem que ter uma conta aqui no Death by CAPTCHA, onde a gente utiliza a API desses caras, tá? E aí, a gente vai conseguir um usuário e senha que nós vamos inserir nesse step aqui. Então, por exemplo, aqui a gente está usando do Fernando Baldin, né? Então, o username e aqui a senha dele, tá? E aqui está o URL da API lá do Death by CAPTCHA. Então, a gente faz uma consulta e eles respondem com um token, tá? Então, nós temos que entrar com algumas informações do site. Então, aqui é o URL do site, tá? Aqui é a chave do site. Então, essa chave a gente consegue encontrar lá no HTML. Então, tem que inspecionar a página, clica com o botão direito em cima de qualquer cantinho da página, vai inspecionar, né? Ela vai abrir algumas informações, assim, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, clica com o botão direito, vai inspecionar, e aqui abre as informações dos elementos, né? E para você procurar, ó, aqui a chave está aparecendo bem certinho aqui para mim, tá vendo? Então, a data site key, tá aqui. Mas você pode procurar dando um Ctrl F no teu teclado, abre esse campo aqui para você fazer qualquer tipo de busca, tá? E aí você copia a informação da chave e você vai colocar nesse campo aqui, tá? E aí, nós temos dois campos novos que no reCAPTCHA V2 a gente não tinha, que é o campo Action e o do Score Mínimo aqui, tá? Ação e Score Mínimo. Então, o que que acontece? Esse campo Action aqui, a gente consegue encontrar também no site, tá? Normalmente, o campo Action, ele é um parâmetro, né, que permite processar de uma forma diferenciada as ações do usuário no site. Então, para você encontrar, você inspeciona ali do jeito que eu fiz, dá um Ctrl F, e daí chama o método, pode ser, né? Às vezes acontece dessa forma, o greCAPTCHA.execute. E aí você encontra o action entre colchetes. Eu dei um print aqui de um site que você consegue ver. Esse PDF que eu posso passar para vocês depois lá pelo Telegram, tá? Então, é assim, ó. Aqui, por exemplo, ó, greCAPTCHA. Eu não sei se vocês estão enxergando, porque apesar de que a minha tela é bem pequena, então provavelmente vocês vão conseguir ver. Eu estou num notebook. Então, aqui, ó, greCAPTCHA.execute. E aqui tem o campo action. Se você encontrar o campo action do site, você vai colocar exatamente a palavra que está lá aqui. Agora, muitas vezes, esse campo não é fácil de encontrar. Quando você não encontra, você pode usar a palavra verify, tá? Na maioria dos casos, verify funciona como o nome da ação, tá? E o campo mínimo score ali é o parâmetro que é utilizado com a pontuação em que a gente pode resolver de uma forma otimizada. Então, por exemplo, assim, se você colocar um valor mais alto, acaba sendo mais difícil, né, de conseguir. Então, o ideal é você colocar 0,3 aqui no mínimo score.
E esses dois campos aqui de baixo, eles já vêm preenchidos default, tá? No step, quando você pega um step novo, ele já vem aqui com o retry 20 e o intervalo aqui embaixo, né? O intervalo de repetição 2. Então, um é a contagem máxima de tentativas e o outro é o intervalo de repetição. Então, se o serviço do Death by CAPTCHA estiver indisponível temporariamente, ele vai utilizar a informação que está aqui, tá? Eu deixei exatamente do jeito que estava. Na verdade, esse workflow não foi eu que fiz, tá? Mas deixaram exatamente da forma default, do jeito que veio. Então, aqui são as configurações do step principal aqui desse nosso workflow. E, depois disso, ele retorna um token. Então, a gente faz uma chamada para essa API lá no Death by CAPTCHA, né? E é retornado um token de 400 e poucos caracteres, e esse token vai entrar numa field que a gente está criando aqui nesse step, chamada token text. Se quiser mudar o nome dessa field, esse campo é editável, você pode colocar o valor que você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Então, falando assim de todos os steps, né? Aqui a gente tem o Generate Rows, aqui o Start, né? Que é o Start Browser. Aí um wait, que aguarda esse frame. Aqui a gente tem um segundinho, ó, um segundo aguardando. Aqui a gente imputa o CNPJ, lá no campo de input do CNPJ. Aqui mais um tempinho, ó, um segundinho. O step do reCAPTCHA, que é o show, né? Aqui mais um segundinho. Não, na verdade aqui é 2 segundos, menti. E aqui é onde a gente faz a inserção do token dentro da página, é o Inject Java. Então, nesse caso, deixa eu mostrar aqui para vocês, diminuir um pouquinho, aí. Então, nesse caso, o que ele faz? Deixa eu até colocar no Preview Data aqui para ver. Ó. Nesse caso, ele chama, né, o GReCAPTCHA Response lá da página, tá? E aí ele insere o token que foi quebrado através do step anterior, que é esse aqui, tá? E, nesse caso, em alguns sites, a gente não pode dar um clique aqui, ó, no constar, tá? Para você fazer esse envio, até coloquei aqui, ó, deixa eu mostrar, para você fazer o envio do token para o site de destino, você pode manipular os elementos, né, do site com JavaScript, enviar um formulário post, que é o que a gente vai fazer agora, invocar a função callback, ó, nos cenários em que o reCAPTCHA não tem o botão de enviar ou não está contido em um form HTML, tá? Então, nesse caso, que é o nosso caso, eu tenho que inserir o token na página e eu estou puxando, trazendo aqui a função callback sem clicar nesse campo aqui, nesse consultar do site, tá? Então, deixa eu abrir aqui, tá? E aqui ele coleta alguns dados, então ele vai criar duas fields, chamada uma optante e outra enquadrado. E aqui é só um alert para mostrar para a gente o que ele capturou e um este browser fechando, tá? Nesse outro aqui, ele muda um pouco. É a mesma coisa, o workflow está fazendo exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Isso daqui foi super interessante, esse que eu brinquei, né, que foi feito nos laboratórios da Automation Edge Brasil, mas é verdade, foi feito mesmo, por dois colegas nossos, né, de trabalho. E aí, o que ele faz? Ao mesmo tempo que aqui em cima ele está entrando com todos os dados que ele entrou aqui, ó, start, tralalá, até chegar aqui no reCAPTCHA, porque o reCAPTCHA ele tem um tempo que ele fica ali para fazer essa quebra. Nesse outro aqui, o que ele fez? Ao mesmo tempo que ele starta a parte de cima, ele starta a parte de baixo. Então, ele já vem aqui do Get Variables, ele vem para o reCAPTCHA V3 e já começa a fazer a validação, ou melhor, fazer a quebra, a consulta da API para retornar o token. E aí, aqui, ele vem com todos os passos, né, do workflow,
E o String Lookup, que é esse step aqui maravilhoso, faz a conexão de um do outro, né? De um e do outro. E depois passa para frente, ele junta as informações. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, aqui ele vem só com o token e o user. E aqui ele insere as informações que vem daqui junto com as informações de cima. Ele une, faz um merge e faz o inject Java aqui da mesma forma, chama da mesma maneira. Esse aqui, ele é um pouco mais rápido do que esse outro, tá? Então, o que acontece? Lógico que difere muito do horário que você vai fazer essa quebra. Como a gente está trabalhando com dados sensíveis, às vezes isso acaba dando erro, é normal dar erro quando você está trabalhando com CAPTCHA, tanto CAPTCHA de imagem, V2, V3. Então, o ideal é você fazer um loop, né? Colocar um workflow para fora, usar a arquitetura ali do Process Studio. Então, você coloca um workflow para fora, um workflow mestre, pai, né? Digamos. E aí você vai colocar um input de um arquivo com todas as linhas dos CNPJs lá, ou dos CPFs, enfim, que você quer quebrar, e um workflow executor chamando um desses filhos, um desses dois workflows. E aí ele vai fazer um loop. Toda hora que ele der erro, você coloca um step aqui para ele gravar a informação de erro dentro de um Excel. E aí, depois disso, depois que ele finalizar, digamos, tinha 10 CNPJs. Ele finalizou, 7 ele conseguiu quebrar e 3 deu erro, né? Digamos, um exemplo. Depois você consegue configurar ele dentro de um processo ou até mais um workflow, você consegue configurar para que ele trabalhe com esse arquivo de input dos erros para ele tentar mais uma vez quebrar e coletar as informações específicas daquele CNPJ que deu erro, tá? Então, eu vou colocar aqui para rodar, vou rezar para que dê certo, né? Porque não é sempre que a gente consegue, a gente depende da API lá do outro lado, para vocês visualizarem como está acontecendo, tá? Então, ele inseriu ali o CNPJ. E aí ele tem um tempinho de angústia, esperando ele quebrar. Aí, retornou as informações. Eu volto aqui, tá lá o meu alert, né? Dando as informações que ele coletou, eu dou um OK, ele fecha o navegador e pronto, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o tempo, ó, 41:03, vamos rodar esse outro aqui para ver. Também imputou os dados. Tá lá fazendo a quebra. Quebrou, trouxe as informações para a gente. Da mesma forma, vou dar um OK. E beleza, fechou o navegador. Tá bom? É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Se eu puder, né, esclarecer alguma coisa. Alô? Oiê. Pessoal, dúvidas? Tá terminando de mandar uma mensagem no celular e eu falei, ué, eu termino aqui e eu respondo ela. Boa. Cara, muito legal isso, hein? Interessantíssimo. Pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá, interação aqui, ó, o negócio é conversa. Isso é muito bacana. Tem algumas pessoas que acabam ficando assim, eu já vi alguns clientes, né, ficarem preocupados com esse negócio de quebrar CAPTCHA, reCAPTCHA e tal. Eu estou fazendo uma coisa ilegal ou não? O que vocês acham? Boa pergunta, hein? Uhum.
Não sei, hein? Uma vez eu perguntei isso para uma pessoa, eu falei assim, você acha que é ilegal? Daí as pessoas falou, ilegal não, mas imoral. Então, o que que é, né? Não existe nenhuma lei que diga que você não pode automatizar um processo quebrando um CAPTCHA. Eu visualizo o CAPTCHA numa página. Lógico que ele tem várias outras finalidades, né? Tem finalidades assim de spam, de pessoas que utilizam de formas ilícitas ali para coletar dados de um determinado site ou de inserir dados que vão denigrir alguma coisa em relação àquele site, né? Ou fazer uma avaliação ruim, por exemplo. Enfim, tem pessoas pensando em um monte de porcaria, né? Para prejudicar, enfim, para fazer alguma coisa ali dentro de um site. Mas no nosso caso, que a gente está trabalhando com automação, eu visualizo o CAPTCHA, o reCAPTCHA, como uma lombada, sabe? Porque você tem que dar um tempo. Tem um workflow, por exemplo, que eu fiz do CADSUS, com a ajuda do pessoal, né? A gente fez 2 vezes. Acho que foi o site mais difícil que a gente já fez até hoje. Ele tem dois reCAPTCHAs para quebrar, né? E esses, um para entrar, para você logar, e depois outro para você consultar. Então, ele é bem chatinho mesmo. E a gente descobriu aí na última semana que foi atualizado para o HCAPTCHA. E o HCAPTCHA é o novo, né? É o novo reCAPTCHA aí que está chegando. E tem muitos sites que estão aderindo muito rápido. Então, quando a tecnologia é nova, a gente se bate um pouquinho mais ali para quebrar, mas através do step de Python que nós temos aqui, a gente conseguiu quebrar e hoje está funcionando tranquilo. Mas o que acontece? Se a gente não tivesse que trabalhar assim, com todos esses delays e quebrar o CAPTCHA e tal, que demora um tempo, nós teríamos que a gente faria de uma forma muito rápida a coleta dos dados. Então, provavelmente a gente poderia até prejudicar algumas outras pessoas que estivessem tentando acessar o mesmo web service, né? Então, é como se fosse uma lombada para que a gente não conseguisse coletar tão rapidamente. Eu visualizo dessa forma, sabe? Uhum. Ó, temos perguntas aqui. O primeiro, na verdade, é um elogio. Ótimo profissional. Show, a Denise falou, viu? Ah, obrigada. Obrigada, Denise, nosso cliente. Muito obrigada. Eles que são Show. maravilhosos lá. Fizeram treinamento, mandam super bem. Boa. O Ezequiel, ele fala, para identificar se o portal tem o reCAPTCHA, é pelo inspecionar? Se para você verificar se tem ou não, normalmente ele fica visível já no site, né? Então, esse aqui, por exemplo, ó, deixa eu fechar. Ele fica aqui escondidinho, né? Ele tá bonitinho ali escondidinho, mas você vê que tem isso aqui, ó, já saiba que tem o reCAPTCHA. Ou aquele da checkbox, tem o reCAPTCHA V2 lá. Então, agora tem alguns que são escondidos, né? Tem alguns que trabalham com algoritmo por trás e tem algumas outras tecnologias também, essas são mais difíceis de encontrar, mas que validam se você é um robô ou não. E aí, o que você tem que fazer, né? Tem um agora que um ex-aluno meu tá tentando trabalhar com ele, que é da Web Motors, eu acho, que ele tem um algoritmo que roda por trás para validar se você se você é um robô ou não. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que simular um usuário final, mexer o mouse, clicar para depois digitar, sabe? Então, você tem que pensar como usuário e fazer o robô fazer igual, porque senão ele é muito rápido, né? E aí é fácil de pegar. Boa. Tem mais uma aqui. Nossa, tem mais várias. Como o André, André Cruz, como você faria para injetar o token de resposta em um iframe que tem acesso bloqueado? Em um iframe que tem acesso bloqueado,
Bem, se você precisa injetar dentro de um iframe, primeiro você precisa entrar no iframe, né? Então, você vai utilizar o step... Eu nunca peguei um caso assim, mas você vai vai entrar no step de iframe para daí depois você fazer o inject lá dentro. Então, você tem que fazer o robô enxergar primeiro o iframe para depois se injetar. Provavelmente seja assim. Tem que visualizar a página, né? Cada caso é um caso. Aqui não é uma pergunta para você, na verdade, do Rafael. Ele chegou atrasado, vai ficar gravado o webinar? Está sendo gravado, né? O pessoal aí, o Gustavo vai ficar gravando, né? Beleza. Lá no Telegram depois a gente vai disponibilizar o link, tudo. Beleza. Depois eu mando o Pix, tá, Rafael? Aí eu disponibilizo para você. Beleza, acho que é isso. Se ninguém tiver mais perguntas, Giovana, se quiser fazer suas considerações aí, quiser deixar algum contato também. Eu quero em primeiro lugar agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje junto com vocês. É muito legal vir falar sobre, enfim, qualquer coisa aqui do Automation Edge, tá? E se tiverem dúvidas e tal, não hesitem em me procurar, tá? O meu e-mail é giovana.alegre@automationedge.com. A maioria já deve ter meu WhatsApp aí, né? Quem não tiver, pode enviar por e-mail que a gente vai respondendo aí aos poucos, tá bom? Muito obrigada e bye, bye!